Entretido com os alegretes, pareceu-lhe ver um brilhante na terra. Levou a mão ao pescoço para ver se o cordão que a sua mãe lhe oferecera tinha caído do pescoço. Lá estava ele, e trincou-lhe os pelos do peito. No fundo do canteiro, reluzindo, alguma coisa brilhava. Cavou com as duas mãos e o brilho fugiu-lhe entre os dedos. Ansioso, fez um buraco com a pá, esvaziando o canteiro. O brilho arredava-se, misturando-se com o reflexo do sol a pique. Celestino cavou com a força que conseguiu. E, enquanto cavava, concentrado na terra, um fio de loucura namorou as suas ideias e as suas mãos. Estava capaz de cavar para sempre, de destruir a obra feita no quintal. A pá cavava sozinha, abrindo a cova. Deixou de sentir os braços. Celestino ofegava, incapaz de parar, arremessando a terra à sua volta. Cavou como se tivesse fome. Descalço, o solo sob os pés estava vivo. Ao lado, a terra escavada amontoou-se num monte que foi crescendo. Jogava a terra fora ao ritmo da sua pulsação, mas ele e a terra começaram desfasados. Abrira-se na sua cabeça um canal de silêncio dentro do qual o mundo se subtraíra ao som da pá e ao cheiro da terra escura, que lhe sujava a barba. Cavou, cavou, cavou mais fundo, mais fundo. Ele e a terra encontraram-se. A respiração do homem acertou com a pá e com o calor do solo. Não sentia o corpo. A cova crescia, revelando-o pequeno. Alguma coisa respirava dentro dela, como se lhe quisesse falar. As pedras e os nós das raízes soltavam-se das escamas da terra seca, sob as quais uma umidade fresca se revelava para logo secar em lençóis de areia da praia. Os bichos de conta viviam ali, fechados em si mesmos no escuro, paredes meias, com os escaravelhos e as minhocas da cor das suas mãos. Cavou ainda mais fundo. Debaixo da terra não parecia haver um segredo. Só o frio que existe debaixo do calor e o calor que há debaixo desse frio. Nada lhe falou e o som da pá tornou-se distante e perdeu o nexo e o ritmo. Cavava como uma imposição vinda do fundo da terra, mas sem saber por que o fazia. Caras e esgares, risos e olhares, o brilhante, uma moeda, nada o conduziu nem atormentou. A terra entreolhou-lhe nos olhos, debaixo das unhas, sujou-lhe a barba, chegou-lhe à boca. Não cavava a sua cova. Cavou pela sua vida, sem pensar em nada, sem sentir o corpo. Respondia a uma força de que desconhecia a origem e lhe tomara conta dos braços. Cavou mais fundo. O monte de terra ao lado da cova cresceu ao ritmo do seu alheamento. Nem flores, nem quintal, nem preocupação alguma. Não lhe doíam as pernas, nem as costas, nem os nós dos dedos. Mas foi se vergando como diante de um mistério à medida que a cova foi ficando funda e ele um alfinete deitado à terra. Arrefecendo, a brisa acordou as folhas dos chopos. O nevoeiro submergiu o quintal. Da rua, a música do vento nas folhas lambeu-lhe os cabelos. Desde o outro lado do muro até ao ribeiro, onde desembocava a ladeira, os frutos nos ramos, as folhas secas pelo chão, os galhos, os bichos, começaram a nascer para a vida da noite. O sol foi se pondo. Indiferente à falta de luz, Celestino cavou pela sua alma. Não podia parar, não era capaz de parar. Estava de pé dentro da cova, abaixo do nível das flores, sozinho e louco. Cavou mais fundo. A terra debaixo da casa não escondia tesouros nem cadáveres, só o cheiro sobre o qual assenta o tropel da vida. Não era mais um homem. A vontade e a consciência cederam lugar à força e à energia, e a lucidez tornou-se um fiapo. Cavou às escuras, metendo a pá na terra, acertava nos dedos doridos. Sem pensar, chorou.
Saudade alguma, sombras da memória, lamentos do passado, mágoas de juventude, nada de nada. Só o corpo, impedido de parar como por uma condenação de cujo tormento alguém o aliviara para sempre. Pequeno, diante da altura da casa de família, ínfimo, diante do tronco da meixoeira e das rosas que trepavam o muro, presas em pregos de ferro por atilhos atados com as pontas dos seus dedos de jardineiro amigo, tombou de costas, na tontura. Já a noite caíra. Estava da cor da terra, iluminado pela lua. E aí abriu os olhos, ainda fora de si. As constelações brilhavam na sua certeza geométrica como um bordado no bastidor que era o céu negro, quase líquido. De braços e pernas abertas, pasmado, o capitão olhou as estrelas. Debaixo do seu corpo, a terra acolheu no seu calor vivo, clemente. E como morto em vida, ele fechou os olhos e adormeceu. Então, esse gigante parágrafo descreve um momento de loucura, né? Um momento de talvez desespero dele, em que ele parece ter visto um ponto brilhante ali na terra, no chão, até confere para ver se não é o colar dele que ele ganhou da mãe, que caiu no chão, não era, e aí ele começa a cavar, e de repente ele tá cavando, ele já nem sente mais os braços, ele já nem é mais ele que tá cavando, é uma força maior do que ele, externa a ele, e ele cava incessantemente, mas não faz nenhum sentido cavar tanto assim, mas ele nem sabe mais por que ele tá cavando. Então parece que é mesmo um frenesi, enfim, uma angústia, alguma coisa nesse sentido, um desespero. Até um ponto em que ele cansa, o corpo chega a uma exaustão, ele chega a machucar o próprio pé, porque ele já, né, os próprios pés, aliás, porque ele tá a cavar sem sequer perceber o que ele tá cavando, e aí ele cansa e cai, né, digamos assim, e, enfim, meio que se joga assim no chão e, sem pensar, começa a chorar. Então é um choro que não vem por causa de uma reflexão, que não vem porque, enfim, porque tem um pensamento específico. Não, vem porque é um choro do corpo, é um choro físico. Então, o texto diz que não há nenhuma saudade, não há nenhuma memória, não há lamentos do passado, não há mágoas da juventude, não há nada de nada. Ou seja, o Celestino é descrito o tempo todo como uma pessoa sem memória. Isso é muito interessante, porque ele representa o sistema colonial. Ele representa o colonialismo. Ele está ali, né, numa sociedade que já não é aquela, né, ou está, enfim, está no fim, ou já deixou de ser, ou está no fim. Né, então, ele faz parte de um sistema que era político, econômico, obviamente social, que era o colonialismo. E esse sistema já não existe mais. Então, ele é um ser deslocado, como eu já comentei com vocês, e ele acaba sendo uma metonímia, né, que é quando a gente usa uma parte para representar o todo, né, para falar do todo. Então, ele acaba sendo uma metonímia desse sistema colonial. E quando a gente olha para o Celestino, ele é um ser, uma pessoa que fez coisas macabras, horrendas, mas ele não se arrepende de nada disso.
ele não tem sequer sentimentos sobre isso. Às vezes, essas memórias, às vezes esse passado vem atormentá-lo e vem aparecer na fogueira dele, ele ali sossegado na casa dele, vem aquela pessoa, aquela criança que ele deixou presa no meio do mato, vendada, vem atrapalhar ali o chazinho da noite dele, mas logo aquilo volta a se desfazer em fogo também, e aquilo pronto, passou, né? Então, por mais que às vezes essas memórias, essas lembranças do passado, ou até esses espíritos do passado que vêm cobrá-lo e que parece que vêm atormentar a consciência dele, do mesmo jeito que essas pessoas, esses espíritos, enfim, essas memórias vêm atormentá-lo, também somem, também vão embora. Ele não reflete sobre isso, ele não julga, ele não questiona, muito menos questiona a si mesmo. Então, ele simplesmente não pensa nada de nada, né? Ele só vive ali dedicado ao seu jardim. O jardim também pode ser uma grande alienação, pode ser uma grande alegoria para alienação, para negação, né? Para esse enfim, vamos cuidar do presente, né? Tanto faz o passado. Isso é um discurso muito comum, né? De algumas pessoas que, enfim, que não acham necessário olhar para o passado, refletir sobre o passado, etc. As pessoas falam muito, né? Vamos olhar para o presente e o passado já passou, não importa. Ah, eu não tenho nada a ver. É muito comum a gente ouvir isso em Portugal, né? As pessoas falando, mas eu não tenho nada a ver com esses portugueses do passado que foram colonizadores e tal. Tipo, eu nem os conheço, né? Nem os conheci, enfim. Então, as pessoas obviamente não todas, né, mas muitas pessoas fazem essa dissociação mesmo, né, não tem nada a ver comigo, esse passado não me pertence, não faz parte de quem eu sou, de como eu penso, e não faz parte do que é Portugal hoje. Só que, infelizmente, isso não é verdade, não é? Porque o presente se constrói em cima do passado, né? As coisas do presente não vieram do nada, né? Não foi um Big Bang, uma explosão, e aí as coisas começaram agora e agora. Não. As coisas do presente têm uma história, vêm de um passado, e as coisas são como são também por conta desse passado. E aí, se a gente olha para o Celestino, ele é essa representação do colonialismo, como eu falei para vocês, que não reflete, né, que não pensa nada de nada, que não enfim, não se martiriza, não se culpa, e, enfim, não tem nada, digamos, a pedir desculpas, não tem nada a dizer sobre o que fez, sobre o passado, e o que ele está preocupado é com o seu presente. E o seu presente é cuidar do seu jardim, né? E o que é esse jardim, né? As flores bonitas e tal, e é toda a preocupação dele, mas também, digamos, também é uma coisa, digamos, efêmera, né? Algo sutil e algo que nem é uma relação real, como nós já comentamos aqui, porque nem as plantas sentem nada por ele. E ele pode até ter afeição pelas plantas, mas a verdade é que ele sabe que, independentemente dele, as plantas vão continuar o seu ciclo natural, nascendo e morrendo, enfim, e a vida continua. Então, elas também são uma certa alegoria dessa alienação, digamos assim. Bem, continuando a leitura. Acordou do desmaio minutos depois. O jardim continuava na mesma. Era meio-dia. O sol estava alto. Os cravos, as roseiras no sítio. Sentiu-se tonto. Transpirava. Varreu a terra levantada durante o delírio. Não sabia quanto tempo tinha passado. Deu com um galo na nuca. E pela primeira vez, medroso, pôs-se na cama com os pés gelados e as ideias baralhadas. Então aqui nós temos
a descrição bem objetiva de que ele vivera um delírio, que aquilo fora um delírio na sua vida presente, né? E também aqui, quando diz as ideias baralhadas, ou seja, ele acorda ainda, não sabe muito bem onde está, o que aconteceu, etc. Bem, acho que é isso. Acho que eu já comentei muitas coisas nesse capítulo. Mas não deixem de fazer as anotações de vocês, grifarem. Se vocês têm um livro físico, enfim, mesmo se vocês tiverem o PDF, também é possível grifar. Não deixem de fazer as reflexões de vocês, tá bem? Da história, porque as minhas reflexões, as minhas interpretações, claro que eu busco fazê-las de acordo com o texto. Também sempre comento isso com os alunos. Não podemos extrapolar os limites do texto na nossa interpretação. A interpretação não é assim tão livre, mas ela também não é única. Não existe a interpretação correta do livro. Existem interpretações do livro. Todas elas têm que fazer algum sentido com aquilo que está escrito, né? Só não podem extrapolar, ou seja, ir além daquilo que está no texto. E é isso, até já no próximo episódio. Beijinhos!